E aí, meus amigos fiscal de contrato, sejam muito bem-vindos aqui. Este canal eu foco no conteúdo para ajudar você que é fiscal de contrato a deixar o seu contrato organizado. Então, nesse vídeo, dando alertas para o fiscal de contrato, eu quero te mostrar 10 pontos importantes para você enriquecer a pauta de uma reunião de gestão contratual. Então, 10 pontos importantes para enriquecer a pauta de uma reunião de gestão contratual. Então, se você vai fazer uma reunião de gestão contratual com a contratada, com o gerente de contrato, com os fiscais de campo, é muito importante você levar em consideração esses pontos aqui que eu vou falar, tá? Então, coloque na pauta e vamos lá para a reunião. Vamos lá agora para os 10 pontos para você colocar na pauta. Importante, não é, mostrar que antes de fazer uma reunião, é muito importante você fazer uma pauta. Tá? O que é pauta? É você listar os assuntos que serão tratados ao longo da reunião, para que você tenha o controle da reunião, para que você não perca o foco. Então é muito importante e tratar o que deve ser tratado, porque existem reuniões em que se fala muito, porém se fala o que não deve ser falado e deixa de se falar o que deve ser falado. Então a pauta ela tem esse papel muito importante. Não se esquecendo que é primordial você conversar com as pessoas. Não faça a pauta aí do seu computador, sentado aí na sua baia, na sua cadeira, ou onde for, sem conversar com as pessoas. Vá e converse pessoalmente. A pandemia afastou a gente um pouco, mas é muito importante você ir e conversar com as pessoas. Você ter contato com as pessoas. Você olhar nos olhos das pessoas, da contratada, do gerente de contrato, dos fiscais de campo, enfim, de todos que fazem parte do contrato, e você perguntar, olha, vem cá, quais são os assuntos? Nós vamos fazer uma reunião. O que é que você gostaria de levar para a reunião? Me diga aí um problema recorrente que a gente pode tratar na reunião para resolver esse problema. Então, vale muito a pena você, como fiscal, de contrato, conversar com as pessoas, né? Não fique apenas no e-mail, não fique apenas no WhatsApp, pergunte às pessoas, tá? Então, essa introdução aqui é muito importante. Mas vamos para os 10 pontos. Ponto 1, tá? Então, deixa eu aumentar o zoom aqui para você. Ponto 1. Qual é o primeiro ponto que você deve levar para a reunião? Muito importante que você faça com que a contratada leve melhorias ao contrato. E lembrando, desde que não gere despesas adicionais ao contrato. Né? Então, eu vou colocar aqui, leve melhorias ao serviço. Né? Ao serviço. Então, o que acontece? Vou colocar aqui, é muito importante solicitar que o serviço seja melhorado dentro dos requisitos contratuais. Dentro dos requisitos contratuais. Então isso aqui basicamente é o seguinte: existem contratadas que ficam o tempo todo, né? Esse ponto é o seguinte: existem contratadas que ficam o tempo todo executando o mesmo serviço com a mesma qualidade. Então elas não têm uma preocupação de dar uma melhora no serviço. E lembrando que, por isso que eu coloquei destacado, você deve pedir melhorias dentro dos requisitos contratuais, desde que não gerem aditivos, não gerem custos adicionais ao seu contrato. Então é muito importante você, fiscal do contrato, olhe o seu contrato, veja se o serviço prestado pode ser melhorado atendendo os requisitos contratuais. Ponto 2. O segundo ponto que eu quero tratar aqui para você é o seguinte: confiabilidade
do planejamento. Então, existem situações que o planejamento, o serviço não está sendo executado de uma maneira eficiente, porque o planejamento não é confiável, o planejamento não é detalhado, o planejamento não é coerente com o resultado que pode ser gerado. Então é muito importante, leve, né? Se for o caso, são pontos importantes que muitas vezes o serviço não está saindo porque o planejamento está em desacordo ou não está tão confiável com o que pode ser feito. Então, muitas vezes o planejamento ele é muito sem detalhamento e aí quem vai executar não tem uma clareza do que foi pedido ou o planejamento é muito extenso. Enfim, o planejamento tem que ser confiável. O que é o planejamento confiável? A contratada planeja e ela executa. Ela planeja, ela executa, ela cumpre o planejamento. Tá? Então, confiabilidade no planejamento, um sintoma de que o planejamento é confiável é quando a contratada ela cumpre aquilo que ela planejou. Ponto 3. Organização das instalações. Então, muito importante você levar em consideração que uma contratada ela está instalada, seja no canteiro, seja em algum lugar, e isso precisa ser levado em consideração. O ambiente, a organização, se o ambiente está atendendo às condições das normas regulamentadoras das NRs, se o ambiente está atendendo às condições que foram estabelecidas no contrato. Então, olhe as instalações, olhe a instalação elétrica, a instalação hidráulica, olhe onde os trabalhadores estão alojados, olhe se tem vestiário, olhe, enfim, olhe a qualidade das instalações. Tá? Não se contente apenas com o serviço prestado. Nós, fiscais de contrato, precisamos garantir o cumprimento da NR, o cumprimento do contrato, o cumprimento da CLT e também, por consequência, do ACT. Tá? Então, fiscal do contrato, verifique como que está a organização das instalações da contratada, o canteiro onde a contratada está trabalhando. Ponto 4. Ponto 4 é armazenamento de ferramentas, produtos, materiais, etc. Tá? Então, isso aqui é um ponto muito importante. A contratada, dependendo do que ela faz, ela tem material armazenado. E eu digo uma coisa, todas as contratadas vai ter um lugar onde vai guardar material. Não tem nenhum contrato que não faça isso, tá? Que esteja instalado onde você está trabalhando e não armazene material. Até se for material de limpeza, mas guarda material. Ferramenta, você precisa verificar a organização ferramental, ou seja, da ferramentaria, do almoxarifado. Você precisa verificar se a contratada armazena produtos químicos, se está conforme as NRs, tá? Você precisa verificar como está a organização. Então, é muito importante ter essa organização, porque essa organização ela vai ter, por exemplo, se você tiver um almoxarifado mais organizado, a atividade ela vai sair mais rápido, porque vai ser mais fácil de encontrar o material. Quando você pedir, a contratada já executa. Muitas vezes você pede, a contratada demora a atender, porque ela não tem uma organização de produtos, materiais, insumos e ferramentas. Então, se quer que o seu contrato tenha produtividade, cobre da contratada organização das ferramentas, de produtos e de materiais. Ponto 5. Organização da área, ou vou colocar assim, local de serviço após a atividade. Ou seja, materiais, EPIs, resíduos gerados, etc. Então, vou colocar aqui, por exemplo, né?
após a atividade. Por exemplo. Então, vamos lá. Contratada fez o serviço, colocou, né, ali o planejamento na prática, porém, o serviço ele não termina quando a atividade técnica é concluída, mas o serviço ele termina quando a área está organizada. Então é muito importante a contratada, ela terminou o serviço, deixar a área organizada. Já pensou o pedreiro, que ele termina o serviço, aí fica cimento, areia, fica tudo espalhado. Veja que desorganização, veja que bagunça. Muitas vezes outras pessoas vão trabalhar ali depois dele ou depois dela e a área está desorganizada. Sem contar que existem atividades que geram resíduos, que devem ser destinados, ou seja, ter a sua destinação de forma correta. E esses resíduos muitas vezes são resíduos que, uma vez que fica ali, vai sujar todo o ambiente. Tanto de resíduos quanto de odor, né? Então, você precisa garantir que a contratada ela deixe a área, o local da atividade limpo, tá? Então, é o exemplo clássico do restaurante. Obviamente que no restaurante vai ter alguém para limpar depois, mas é aquela pessoa que come e deixa a mesa toda suja, né? Então, você não pode deixar isso acontecer. É o pedreiro que faz o serviço e deixa a sua casa toda empoeirada, bagunçada, cheia de metralha no chão. Não, não pode. A área deve estar organizada. Ponto 6. Dimensionamento do efetivo. Então, já viu aquele pedreiro que quer fazer o serviço sozinho? Tem serviços que não tem como fazer sozinho. Tem serviços que tem que ser mais de uma pessoa para fazer. Tem serviços que tem que ter ajudante. Então, muitas vezes o pedreiro, por exemplo, vou colocar o telhado da casa sozinho. Vai dar errado. Você precisa de alguém para ajudar, para estar entregando material para outra pessoa. Resumindo, existem serviços que você precisa ter cuidado com o dimensionamento, porque isto pode ser a causa do atraso do serviço. E a contratada, muitas vezes, ela não quer contratar mais porque ela está com dificuldade de encontrar aquele profissional, porque ela está com dificuldade de fluxo de caixa, porque ela está com dificuldade financeira e ela não quer contratar mais. E ela quer executar aquele serviço ali só com pessoa. E a contratante é impactada com o prazo do serviço. Então, verifique se o dimensionamento do efetivo está correto. Ponto 7. Ausência de supervisão dos serviços. Então, isso aqui é muito importante. O fiscal, grave isso, fiscal não é supervisor. Gravou? Vou repetir. Fiscal não é supervisor. A contratada, ela precisa ter o seu sistema de supervisão. Alguém dela para estar olhando e garantindo se as atividades estão sendo executadas seguindo os procedimentos da contratada, seguindo as normas, seguindo a lei, seguindo o contrato. Precisa ter um supervisor da contratada, empregado da contratada fazendo este papel. Muitos fiscais se acham que são supervisores, mas esse não é o seu papel, não é a sua função. Supervisor é aquele que está supervisionando o tempo todo o serviço, que está monitorando, e o fiscal não deve fazer isso. O fiscal ele deve fiscalizar, ou seja, realizar auditorias pontuais e ver se o serviço está sendo feito, mas não supervisionar. Grave isso, supervisão é diferente de fiscalização. E existem contratadas que deixam os trabalhadores sozinhos lá. Tá errado. Precisa ter alguém para verificar. Alguém da contratada. Ponto 8. Cobre da contratada a gestão do planejamento. Então, o que é gestão do planejamento?
Muitas vezes a atividade é planejada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. A contratante solicitou, né, que a contratada fizesse uma atividade, fizesse outra. É como se fosse na sua casa. Você vai mostrando o que tem que ser feito ao pedreiro ou ao eletricista. E depois ele não anota, ele não faz a gestão disso. Ele não está monitorando o que você falou. Ele nem registrou o que você falou. Muitas vezes você pediu de uma determinada forma, ele não escreveu. E aí ele faz de forma errada. Então cobre a gestão do planejamento. Alguém tem que garantir que o planejamento está sendo gerido, não é? Então não é só planejar e está planejado. Não, alguém precisa estar fazendo a gestão do planejamento. Muitas vezes uma atividade ela tem que ser replanejada, por exemplo. Muitas vezes uma atividade ela precisa de algum ajuste. Então precisa ter alguém com esse olhar clínico, olhando só isso. Ponto 9. Você pode levar para sua reunião. Reanálise. Reanálise da medição de serviços do mês anterior. Então, isso aqui é muito importante. Existem contextos em que não deu tempo de você olhar tudo minuciosamente. E você aqui tem que fazer auditorias como fiscal. Auditorias da sua própria medição. Você pode encontrar erros. E detalhe, se você não fizer auditorias da sua própria medição, no futuro algum auditor vai fazer. Então é melhor você fazer e corrigir enquanto há tempo, né? Imagina o contrato encerrado já, fazer auditoria, você nem tem nem como cobrar da contratada, realizar, se for o caso, um desconto da medição posterior, né? Então, Gustavo, mas eu medi R$ 100 a mais, será que eu posso deduzir? Pode e deve. Nós já imaginou da sua carteira? Você pagou R$ 100 a mais ao pedreiro. Eita, já paguei e o pedreiro não pode me devolver porque eu já paguei. Não. Você pode cobrar e pode abater do próximo pagamento, tá? Sem nenhum problema. Muitas vezes a contratada ela tem alguma dúvida da medição. Aí você está ali para tirar. Isso aqui é um ponto muito importante. Podem existir dúvidas da medição. Mesmo os dois tendo olhado, mas se ninguém fala nada, você como fiscal, você precisa fazer auditorias e ver se está sendo tudo bem gerido, né? Por exemplo, eu gosto de fazer muitas auditorias, né? Correlacionar dados, e isso é muito importante o fiscal estar sempre fazendo. E o ponto 10, o último e não menos importante, é a CLT não pode ser descumprida para o contrato ser atendido. Alerte, registre e diga a contratada que isso não é aceitável. Gustavo, me explica mais sobre isso. Eu vou explicar agora. Existem situações em que, para o serviço ser feito, muitas vezes a contratada, muitas vezes, né, fiscais de campo, fazem com que alguém não folgue durante a semana ou alguém estenda o seu horário além da jornada máxima, não é? Então, trabalhando até, entrando de manhã e trabalhando até a noite, no máximo são 2 horas por dia que a pessoa deve fazer hora extra e tem que ter pelo menos uma folga semanal. Então, existem situações extremas em que a contratada quer o serviço e acaba que atropelando a CLT. E muitas vezes o fiscal está nem aí. Você pode ser auditado e questionado se você não viu e porque você não tomou nenhuma ação. Você pode ser até responsabilizado por omissão, tá? Então tenha cuidado. Olhe e veja se a CLT está sendo seguida. Espero que você tenha gostado, né, desses 10 pontos aqui que nós tratamos aqui. 10 pontos importantes para enriquecer a pauta de uma reunião de gestão contratual. Leve melhorias ao serviço, desde que não gere despesas adicionais ao contrato. Confiabilidade no planejamento, organização das instalações, armazenamento de ferramentas, produtos, materiais, a organização da área, ou seja, do local de serviço após a atividade,
por exemplo, materiais, EPIs, resíduos gerados. Dimensionamento do efetivo, ausência da supervisão dos serviços, gestão do planejamento, reanálise da medição dos serviços anterior e a CLT não pode ser descumprida para o contrato ser atendido. Alerte, registre e diga ao contratado que não é aceitável. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, comenta, dá sugestão de novos vídeos e eu te espero na próxima aula.